Pôncio Pilatos é um daqueles personagens bíblicos que, embora apareça nas Escrituras em um único momento, deixou uma marca tão profunda na história que seu nome é lembrado até hoje, em todas as partes do mundo. Ele desempenhou um papel crucial em um dos eventos mais importantes da humanidade, a crucificação de Jesus Cristo. Pilatos ficou conhecido por tomar decisões controversas que mudaram o curso da história. Ele permitiu que a multidão escolhesse entre libertar Barrabás, um criminoso temido e perigoso, ou Jesus, um homem que ele sabia ser inocente. E mesmo sabendo que as acusações contra Jesus eram injustas, ele cedeu à pressão da multidão. Sua esposa, naquela mesma noite, teve um sonho perturbador sobre Jesus e implorou para que ele não se envolvesse com o julgamento daquele homem justo. Mas, ignorando o aviso, Pilatos entregou Jesus à vontade do povo. O momento mais marcante de sua decisão foi quando ele, literalmente, lavou as mãos diante da multidão. Um gesto simbólico para mostrar que ele não assumiria responsabilidade por aquele ato. Mas será que isso foi suficiente para limpar sua consciência? No vídeo de hoje, vamos mergulhar na vida e na trajetória de Pôncio Pilatos. Quem foi esse homem? Como ele chegou ao poder? Por que ele escolheu lavar as mãos em vez de agir com justiça? E o que aconteceu com ele depois desses eventos que marcaram a história? Prepare-se para descobrir detalhes surpreendentes sobre a vida e a trágica morte de Pilatos. Suas escolhas não apenas mudaram o mundo, mas também trouxeram consequências terríveis para ele mesmo. Então, fique comigo até o final, porque você vai se impressionar com essa história cheia de reviravoltas e lições importantes. E antes de começarmos, quero te pedir uma coisa simples, mas muito importante. Inscreva-se aqui no canal. Basta clicar no botão inscrever-se logo aqui embaixo e ativar o sininho das notificações. Assim, você vai receber todos os vídeos novos diretamente no seu celular. Agora sim, vamos juntos descobrir quem realmente foi Pôncio Pilatos e por que ele é lembrado até hoje como um dos personagens mais polêmicos da história. Quem foi Pôncio Pilatos? No cenário turbulento do primeiro século depois de Cristo, o Império Romano estava no auge de seu poder. Era uma época de grandes conquistas, expansão territorial e domínio cultural. Foi nesse contexto que surgiu um homem que marcaria para sempre a história: Pôncio Pilatos. Pilatos era membro da elite romana, uma figura influente que assumiu um cargo de extrema importância, o de prefeito da província da Judéia, entre os anos 26 e 36 d.C., sob o reinado do imperador Tibério César. Mas para entender plenamente a relevância de Pilatos, precisamos mergulhar no contexto histórico que moldou sua vida, suas decisões e seu legado. Para compreender o poder e a grandiosidade do Império Romano na época de Jesus, basta olhar para a extensão de seu território. O império era imenso, abrangendo desde as Ilhas Britânicas, onde hoje fica a Inglaterra, até as areias quentes do Egito. De oeste a leste, o domínio romano ia da Espanha à Ásia Menor, que atualmente conhecemos como Turquia. Essa vasta extensão territorial trouxe consigo um desafio gigantesco: lidar com inúmeras culturas, religiões e povos distintos. Entre esses povos estavam os judeus, cuja cultura e fé contrastavam fortemente com os valores romanos. A Judéia, localizada na costa leste do Mar Mediterrâneo, era uma província de grande valor estratégico. A região funcionava como um ponto crucial para o comércio marítimo, com embarcações indo e vindo de diversas partes do mundo. No entanto, esse território era também uma constante fonte de tensão e conflito. O povo judeu não aceitava de bom grado a ocupação romana. Eles acreditavam firmemente que a terra da Judéia era uma herança sagrada dada a eles por Deus, através de Abraão. Essa crença
alimentava um profundo sentimento de resistência à dominação estrangeira. Além disso, havia uma barreira cultural e religiosa gigantesca. Enquanto os judeus adoravam o Deus único de Israel, os romanos eram politeístas, venerando uma infinidade de deuses pagãos. A relação entre os governantes romanos e a população da Judéia era, portanto, extremamente delicada. Para manter o controle da região, Roma precisava exercer um domínio firme e implacável. Mas isso muitas vezes alimentava ainda mais a revolta do povo judeu. É nesse cenário repleto de conflitos, tensões e divergências que Pôncio Pilatos entra em cena. Como prefeito da Judéia, ele não apenas administrava a região, mas também representava a força e a autoridade de Roma naquele território tão desafiador. A história de Pilatos é marcada por decisões difíceis, desafios políticos e momentos que mudaram o curso da humanidade. Sua presença na Judéia não foi apenas uma questão de governança, mas também uma peça-chave no desenrolar de eventos que moldaram a história da fé cristã. No próximo capítulo vamos aprofundar ainda mais na vida e nas decisões de Pôncio Pilatos. Quem era ele além do título? Que escolhas o levaram a ser lembrado até hoje? Fique comigo para continuar essa jornada. E antes de avançarmos, quero te pedir um favor. Inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações. Assim, você será o primeiro a saber quando novos vídeos forem lançados. Vamos juntos explorar essa história fascinante. Pôncio Pilatos foi conhecido por sua autoridade e pelo peso de suas responsabilidades como prefeito da província da Judéia. Nomeado diretamente pelo imperador Tibério César, sua principal missão era manter a ordem em uma região marcada por tensões e conflitos constantes. Para isso, ele tinha carta branca para usar a força, se necessário. Além de manter a paz, Pilatos também era responsável pela coleta de impostos. Esse trabalho o colocava em contato direto com a população local, o que nem sempre era fácil, já que os judeus não aceitavam bem a dominação romana. Curiosamente, antes de ser chamado por Jesus para fazer parte de seu ministério, o discípulo Mateus trabalhava como coletor de impostos, colaborando com o governo romano e possivelmente até mesmo com Pilatos. Embora a Bíblia e vários registros históricos deixem claro que Pôncio Pilatos existiu, ainda hoje, alguns pensadores ateus afirmam que ele não passa de uma figura folclórica criada para dar mais força à narrativa sobre Jesus. Esses críticos vão ainda mais longe, alegando que até mesmo Jesus seria um personagem fictício. Mas se Pilatos, Jesus e toda essa história fossem apenas fruto da imaginação de alguém, como explicar as evidências concretas que temos sobre ele? Por exemplo, o rosto de Pilatos foi gravado em moedas romanas da época, e seu nome está inscrito na base de uma estátua encontrada nas ruínas do Teatro Romano da cidade de Cesareia Marítima. Esses achados arqueológicos são provas claras de que ele realmente viveu e exerceu sua autoridade na Judéia. Além das evidências arqueológicas, há registros históricos escritos que mencionam Pilatos. Um exemplo importante é o historiador judeu Filon, que viveu na mesma época de Jesus. Filon descreveu Pilatos como um homem inflexível, teimoso e extremamente cruel. Ele retrata Pilatos como alguém que não hesitava em usar sua autoridade de forma severa para alcançar seus objetivos. Um desses registros históricos conta que Pilatos tinha planos ambiciosos para a Judéia. Ele queria construir um grande aqueduto, uma obra que levaria a água para regiões que não tinham acesso direto a rios. Contudo, para financiar essa construção, ele tomou uma decisão altamente impopular. Exigiu que o Templo de Jerusalém fornecesse dinheiro para o projeto. Essa decisão provocou uma enorme revolta entre os judeus, que consideravam o templo um local sagrado e intocável. Para eles,
Utilizar os recursos do templo em obras romanas era um desrespeito direto à sua fé e cultura. Apesar das objeções, Pilatos pressionou os sacerdotes, ameaçando aumentar os impostos caso eles não concordassem. Diante dessa ameaça, os líderes religiosos cederam, mas com a condição de que o acordo permanecesse em segredo e que a água do aqueduto passasse pelos reservatórios do templo. No entanto, o segredo não durou muito. Quando os judeus perceberam o que estava acontecendo, a indignação tomou conta da população. Revoltados, muitos foram às ruas protestar contra os sacerdotes e Pilatos. O governador, em resposta, ordenou a prisão de vários manifestantes, condenando alguns à morte por rebelião contra o Império Romano. As escolhas de Pilatos, tanto no campo político quanto no pessoal, ecoaram pela história, influenciando diretamente o desenrolar dos eventos que conhecemos hoje. Ele não era apenas um líder, mas uma figura que viveu no centro de um dos momentos mais marcantes da história da humanidade. Se você quer descobrir mais sobre como as decisões de Pilatos moldaram a história e como ele acabou envolvido em eventos tão cruciais, fique ligado. Ainda temos muito a explorar sobre essa figura polêmica e seu papel no julgamento e morte de Jesus. E antes de continuarmos, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Assim, você não perde nenhum conteúdo e fica por dentro de tudo que preparamos para você. Vamos seguir juntos nessa jornada para desvendar os segredos do passado. Nenhuma das decisões controversas de Pilatos se compara àquela que ele tomou no julgamento de Jesus, o Filho de Deus. Após ser preso pelas autoridades religiosas, Jesus foi acusado de blasfêmia e de se autoproclamar Rei dos Judeus. As autoridades judaicas, sem poder para condená-lo à morte, levaram-no a Pilatos, que tinha a palavra final sobre o destino de Jesus. É nesse ponto que o papel de Pilatos entra para a história e, consequentemente, para a vida de todos os cristãos. Os 4 evangelhos do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, oferecem diferentes perspectivas sobre sua atuação nesse momento crucial. No Evangelho de Mateus, Pilatos é descrito como um homem de personalidade fraca, incapaz de tomar decisões firmes. No capítulo 27, ele interroga Jesus e, mesmo reconhecendo sua inocência, coloca sua sorte nas mãos da multidão. Pilatos oferece ao povo a escolha de libertar Jesus ou Barrabás, um criminoso condenado. Além disso, é nesse evangelho que encontramos a história da esposa de Pilatos, que teve um sonho perturbador e aconselhou o marido a não se envolver com Jesus. Apesar disso, Pilatos ignorou o aviso e cedeu à pressão popular. Marcos apresenta um Pilatos que demonstra certo desconforto com a condenação de Jesus. Ele se surpreende com o silêncio de Jesus diante das acusações e chega a questionar a multidão que clamava pela crucificação. Que mal ele fez? Mesmo assim, Pilatos não consegue resistir à pressão e autoriza a crucificação. Lucas retrata Pilatos como alguém que tenta se esquivar da responsabilidade. No capítulo 23, ele declara não encontrar culpa em Jesus e tenta transferir o julgamento para Herodes Antipas, o governante da Galileia, que também estava em Jerusalém na época. Herodes, porém, devolve Jesus a Pilatos, que, pressionado, entrega-o ao povo para ser crucificado. No Evangelho de João, Pilatos aparece como um líder arrogante e cínico. Ele questiona Jesus sobre ser o rei dos judeus e zomba do Messias, quando este afirma que veio ao mundo para testemunhar a verdade. A postura de Pilatos em João reflete um líder que, apesar de sua autoridade, parece perdido em meio a questões que não compreende completamente. Cada evangelho oferece uma lente única sobre Pilatos, mas todos concordam em um ponto. Ele teve um papel fundamental na crucificação de Jesus.
Seu dilema entre a justiça e a pressão popular o coloca como uma figura trágica, lembrada por tomar uma decisão que mudaria o curso da história para sempre. Se você quer entender mais sobre o impacto dessa decisão e o papel de Pilatos, no contexto histórico e espiritual, continue acompanhando nossa série. Aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos episódios dessa jornada de descoberta e reflexão. Retornando à história, vemos o embate final que selaria o destino de Jesus. Os líderes religiosos judeus estavam determinados a garantir sua condenação. Eles pressionaram Pôncio Pilatos, argumentando que Jesus representava uma ameaça à ordem pública e ao poder de Roma. Contudo, o verdadeiro temor desses homens era que Cristo pudesse despertar uma revolta entre os judeus, desafiando sua própria autoridade. No Evangelho de João, encontramos um diálogo marcante entre Pilatos e Jesus. Durante o interrogatório, Cristo declarou que seu reino não era deste mundo e que havia vindo para anunciar a verdade. Ao ouvir essas palavras, Pilatos percebeu que Jesus não era culpado das acusações de rebelião contra Roma ou César. Ele reconheceu a inocência de Jesus e, naquele momento, parecia inclinado a libertá-lo. Apesar de saber que Jesus era inocente, Pilatos hesitou em tomar uma posição firme. A pressão dos líderes judeus e da multidão pesava sobre ele, especialmente considerando o clima tenso entre os judeus e os romanos naquela época. Pilatos tinha medo de que uma decisão impopular pudesse desencadear uma revolta, algo que comprometeria sua posição como governador da Judéia. Em uma tentativa de aliviar a tensão, ele recorreu a uma tradição pascal que permitia a libertação de um prisioneiro escolhido pela multidão. Pilatos ofereceu libertar Jesus, mas a multidão clamou por Barrabás, um criminoso condenado. Incapaz de resistir à pressão popular, Pilatos cedeu, mesmo sabendo que estava condenando um homem inocente. Enquanto Pilatos ponderava sua decisão, ele recebeu uma mensagem urgente de sua esposa, Cláudia. Segundo o relato bíblico, ela o advertiu: "Deixe esse homem inocente em paz. Na noite passada, tive um sonho a respeito dele e fiquei muito perturbada." Essa mensagem evidencia que até mesmo aqueles próximos a Pilatos perceberam a gravidade de sua decisão. Cláudia tentou impedir que seu marido cometesse o erro que marcaria sua história para sempre. Apesar do aviso de sua esposa e de sua própria convicção sobre a inocência de Jesus, Pilatos sucumbiu à pressão. Temendo uma revolta popular e preocupado em manter a estabilidade política, ele preferiu agradar a multidão a tomar uma decisão justa. Assim, Pilatos lavou as mãos diante do povo, declarando que não se responsabilizava pelo sangue de Jesus. No entanto, sua tentativa de se eximir de culpa não apagou o peso de sua decisão. Ele entregou Jesus para ser crucificado, marcando para sempre seu papel na história do cristianismo. A história de Pilatos nos convida a refletir sobre a importância de tomar decisões com coragem e integridade, mesmo diante da pressão. Sua hesitação em defender a verdade e seu medo de enfrentar as consequências o levaram a cometer um erro que ressoaria por toda a história. Se você deseja entender mais sobre os desdobramentos dessa decisão e como ela impactou o mundo, continue acompanhando nossa série. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos episódios. Depois de lavar as mãos, simbolizando que não queria responsabilidade pela condenação de Jesus, Pôncio Pilatos entregou Cristo para ser crucificado. Acreditando que assim transferia a culpa para o povo e os líderes religiosos, Pilatos talvez tenha tentado aliviar seu próprio peso de consciência. A crucificação ocorreu no Calvário, fora dos muros de Jerusalém, encerrando a participação de Pilatos na narrativa bíblica. No entanto,
Sua vida como governador da Judéia continuou, marcada pela mesma brutalidade que o caracterizou antes de seu encontro com Cristo. Relatos históricos indicam que, 3 anos após a morte de Jesus, Pilatos ordenou uma ação brutal contra um grupo de galileus que realizavam sacrifícios no templo. Pouco tempo depois, ele mandou seus soldados atacarem violentamente um grupo de samaritanos no Monte Gerizim, ao norte de Israel, por acreditar que estavam planejando uma rebelião contra o Império Romano. Essas atitudes geraram tanta revolta entre os judeus que seus líderes procuraram Tibério César, o imperador romano, para pedir sua intervenção. O resultado foi o afastamento de Pilatos de sua posição como governador no ano 37 d.C. Ironicamente, as mesmas pessoas que ele tentou agradar ao condenar Jesus foram as que o derrubaram do poder. No mesmo ano em que Pilatos perdeu seu cargo, Caifás, o sumo sacerdote que teve papel central na condenação de Cristo, também foi destituído por ordem de Vitélio, governador da Síria. Como se o destino conspirasse para fechar um ciclo, a morte de Tibério César trouxe um novo governante para Roma. Calígula, conhecido por sua crueldade. Calígula exilou Pilatos na região da Gália, localizada onde hoje é a França. Longe do poder e da fama que um dia ostentou, Pilatos foi consumido pela vergonha e pela desesperança. Inconformado com sua decadência, ele tirou a própria vida, encerrando sua história de maneira trágica e solitária. A Bíblia nos dá um alerta profundo sobre a luz e a escuridão em nosso interior. Em Mateus 6, 22, 23, Jesus diz: "Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, quão profundas serão essas trevas?" Pilatos esteve diante de Jesus Cristo, o Filho de Deus, e esse encontro poderia ter transformado sua vida para sempre. No entanto, ele permitiu que o poder, a ganância e o medo da opinião alheia criassem uma escuridão em seu coração, impedindo-o de enxergar a luz divina e sentir a presença do Espírito Santo. É importante lembrar que o sacrifício de Jesus estava nos planos de Deus desde o princípio. Mesmo que Pilatos tivesse libertado Cristo, o Filho de Deus ainda teria se entregado em obediência ao Pai para redimir a humanidade do pecado. No entanto, Pilatos poderia ter mudado sua própria história ao reconhecer e declarar que Jesus era, de fato, quem dizia ser. E agora, a mesma pergunta é feita a você. Como seus olhos enxergam Jesus? Ele é apenas um profeta judeu que morreu por sua fé? Ou é o próprio Deus vivo que veio à Terra para nos salvar? Sua decisão não mudará quem Jesus é, mas pode transformar toda a sua história, não apenas nesta vida, mas para a eternidade. Se esta mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos e familiares. Que Deus abençoe poderosamente sua vida.